Sem dúvida, hoje vamos falar sobre um dos temas mais relevantes para a gestão de e-commerce, o CRM. A forma como você gerencia a sua base, faz comunicações personalizadas com os clientes, otimiza o processo de venda e faz essa gestão de relacionamento é o que vai criar relacionamentos duradouros e lucrativos para sua empresa. E mais do que falar sobre ferramentas, hoje nós vamos falar sobre a ótica de estratégia. A gente precisa falar sobre isso. E a gente sempre diz, né? É plantar hoje para colher amanhã. E nesse episódio a gente tem uma presença mais do que ilustre para falar desse tema com a gente. Então pega seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para falar sobre os desafios e bastidores de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E hoje, como eu já falei, a gente está com uma presença mais do que ilustre. Vou apresentar ele aqui para vocês, tá, gente? Então, Augusto, mais conhecido como Guto, ele é uma celebridade no meio digital. Não só por ser uma pessoa absurdamente gente fina, mas por ser um profissional fantástico de nível de inteligência e carisma fora da curva. Definitivamente é o cara das conexões. Ele ama se conectar com as pessoas e ama conectar as pessoas também, né? Ele é taurino, marido da Mari, pai do doguinho Guga, e vem aí agora também o Santiago, que não é um doguinho, é um ser humaninho. E além dele ser VP de Sales e Marketing na PM Web, vai fazer 15 anos lá esse ano, né? Ele ainda acumula outras milhares de funções, como co-founder do Otto, investidor no Gramado Summit, investor e advisor de várias empresas, além de ser a melhor pessoa nesse mundo para dar dicas de roteiro de viagens, vinhos e restaurantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bem-vindo, Guto! Bem-vindo! Nossa, quanta expectativa foi gerada a partir de agora. Tá alto nível hoje, né? É. Olha, tô feliz de me ouvir aí Coisa nessa boa, descrição. Fico feliz. Eu repito sempre uma coisa, né? Deus me deu os melhores amigos. Então, que bom que eu tô aqui entre amigos. Dá um orgulho, né? Quando a gente se escuta assim, escuta Muito. a própria bio. Muito. Mas falando em orgulho, né, e trajetória, a gente sempre começa com uma pergunta sobre a trajetória, porque muitas pessoas que estão, às vezes, começando a carreira ou estão em uma carreira e querem migrar, elas não sabem nem por onde começar, então é muito legal ouvir as histórias de quem chegou até aqui, como que foi essa trajetória. Lá no LinkedIn, a gente pesquisou, né? E a tua primeira experiência é como Sales Manager na Responses. Mas a gente sabe que tem muita história boa que aconteceu antes disso. Né? Então a gente quer que tu conte um pouquinho aí dessa trajetória. Maravilha. Bom, gurias, obrigado pelo convite. Quero agradecer. Esse projeto de vocês é muito legal. Acho que a gente tem que discutir, conversar. As pessoas que estão nos ouvindo, elas vão poder aprender um pouco dessa nossa trajetória. Tu falou ali 15 anos de PMWeb, que eu vou completar esse mês de junho, para quem está nos ouvindo depois. Eu já completei. É verdade. Então, já vai lá dar os parabéns eu acho que Guto. a gente já está conversando, sei lá, desde a época de Oluc, eu e a Jéssica. Então, lá se vão vários anos. Eu sei que não parece, né? Pra quem tá nos vendo, né? Começou lá em São Paulo, né, Guto? Exatamente. Não foi aqui no Sul. Exatamente. E então tem bastante tempo. Agora, para quem tá nos ouvindo, eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, porque, vamos lá, nós estamos falando aqui sobre CRM de e-commerce. Provavelmente todos os cargos que vocês lá da Y2V vão fazer no job description dos times que vão trabalhar num projeto de um grande cliente de vocês, eles não existiam há 15 anos atrás. Verdade. Quase nenhum deles. Então, Verdade. quem está nos ouvindo e quer ter um plano de longo prazo, não tem que se preocupar em que área vai trabalhar. Porque nem existe ainda. Sei lá, imagina, a gente vai ter que falar de Customer Success de inteligência artificial. Né? Sei lá, treinador de inteligência artificial. Os nossos filhos, então, nem se fala, né? Não dá nem para criar expectativa. Não dá. E por que isso é importante? Porque algumas crenças que eu tenho são bem simples. A primeira é o movimento. Então, eu sempre tive em movimento desde criança mesmo, na escola, participando de gincana, grêmio estudantil, vendi ingresso de festa, o que tinha. Super. Eu tava nessas. E aí, isso foi me conectando desde pequeno. Eu fui parar. Meu primeiro emprego foi como vendedor de loja numa loja da Claro, um agente autorizado, que ficava no calçadão de Canoas ali. E aí,
Pô, ali foi talvez uma das fases de maior aprendizado. Porque eu achei, sei lá, como eu vou ser pai, eu tenho estudado muito sobre bebê. Uhum. E aí tem o lance da formação do bebê nos primeiros meses e a formação da pessoa nos primeiros anos. Eu acho que a carreira tem muito a ver com isso também. Muito. Se no início da carreira tu tiver com pouca disposição para aprender muito, sei lá, vai perder a oportunidade. Uhum. Então, qual que é o momento que tu mais tem potencial de aprender, de gastar teu tempo com essas coisas? É no início, Uhum. porque tu tem muito menos compromisso. Então, uma outra questão matemática. Começou a trabalhar agora. A tua hora vale provavelmente o menor valor que tu vai ter na tua vida. Se tu conseguir fazer com que a tua hora valha mais ao longo da tua vida, pelo acúmulo da tua trajetória, da tua experiência, tu vai ter, nesse momento, o melhor momento para investir. Então, é esse momento que tu tem que gastar ele estudando, aprendendo, lendo, ouvindo esse podcast, mas também participando de eventos, fazendo qualquer rolê que tiver para tu ir aprendendo e conhecendo novas pessoas que vão te abrir oportunidades. Então, eu comecei lá vendendo celulares e aí eu confesso que eu aprendia muita coisa, principalmente porque tu não tem um curso de varejo real. Uhum. O varejo real se dá ficando atrás do Tá balcão. lá, né? Barriga no Exatamente. balcão, né? Exatamente. E aí, de lá, eu fui cair em outra loja. Lá, aí, a tal da zona de conforto, né? Que eu ficava na frente da minha casa. Eu só tinha que atravessar a rua. E na zona de conforto, tu não te desenvolve. Eu aprendi por isso, porque eu fiquei lá, não fez diferença, não aprendi muita coisa a mais. Mas aí eu fui buscando e tal, até que eu caio numa agência de publicidade, mas era mais um bureau de design. E aí ali eu começo, pô, vou aprender mais coisas. Eu lembro que eu fazia uma parada, pra quem tá nos ouvindo, tem um monte de feira que acontece aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, vai estar acontecendo feiras, e normalmente elas são gratuitas. Uhum. Então, eu olhava assim, pô, ia ter uma feira da indústria moveleira. Ela não só era gratuita, como ela tinha transporte gratuito saindo do aeroporto. Eu peguei o trem, Lá vou eu. desci na estação do aeroporto, fiquei ali esperando o bus, peguei o bus, fui até lá, fiquei o dia inteiro olhando a feira, olhando coisa. Eu nem sabia que sei lá, essa mesa aqui é feita de MDF. Tem, sei lá, 3, 4 empresas de MDF no Brasil. Algumas delas são gringas. O negócio é multibilionário. Pô, eu aprendi isso porque eu fui na feira. Uhum. Sim. Aí, Repertório. sei lá, eu tava num repertório. Aí eu tava numa reunião com um grupo português, que é o maior grupo de varejo português, lá em Portugal. E aí, lá pelas tantas, a gente fala alguma coisa lá, porque vocês têm a empresa tal lá no Brasil, né, de MDF. Aí o cara, pô, mas esse cara conhece o nosso grupo. Sim, mas é que eu não fiquei, eu não fui estudar 15 minutos antes da reunião. Sim, tu sabia, verdade. São 20 anos, né, de conhecimento acumulado. Então, isso ajuda muito na Abrir trajetória. conversas também, né? E eu tenho um amigo, o Bush, que ele fala sempre, seja interessante e não interesseiro. Quem tá do meu lado, então como é que eu conheci a Jéssica e a Vanessa? Foi sendo fornecedor para tentar estabelecer um contrato. Sim. Então, pô, tu pode ser um cara chato. Isso é uma outra crença que eu tenho, que não existe ex-chato. Né? Então é sempre bom você evitar ser o chato, porque uma vez que você virou chato, Pra você mudar jamais é difícil. deixará de ser chato. Agora, isso vale também para as marcas. Total. Uma marca que vira chata, a gente dá opt-out e já era. Aí ela vai ter que gastar muito dinheiro com mídia. Então, a minha trajetória vem daí. Aí eu vou parar lá na PM Web, há 15 anos atrás. E aí, de lá para cá, a gente teve um crescimento muito grande. Foram, sei lá, centenas de vezes que a gente cresceu. O time hoje está entre 400 e 500 pessoas. São 3 negócios, né? O Let's Book, que é a nossa solução de CRM, e-commerce para hotéis e resorts. A gente tem o Otto, que é o nosso bebê, tem 2 anos e alguns meses. E tem a PM Web, que ajuda grandes marcas a se relacionar com os seus clientes, criando relacionamentos únicos em escala. E aí tem várias marcas, algumas das quais a gente vai conversar hoje, e muitos e muitos aprendizados. Mas eu acho que para quem está começando, esteja em movimento, sabe? Arranja um objetivo. E outra coisa que eu acho legal dividir, tem um livro chamado A Álgebra da Felicidade, que é do professor Scott Galloway, que é da New York University. E ele é uma grande referência. Quem viu o seriado aquele do Will Work, ele aparece, ele é um dos personagens, porque ele virou um cara que está hoje na opinião pública norte-americana, e o cara é um consultor, empreendedor,
e professor do MBA da New York University. E nesse livro, é a última aula dele no MBA. E aí, ao invés de falar de branding, que é a matéria que ele dá, ele fala sobre a álgebra da felicidade. E ele fala, até eu estava comentando isso, foi ontem, com a Liz e o Muca, que foram os fotógrafos que fizeram o ensaio da Marina, minha esposa, como gestante, que eu estava junto, tentando não atrapalhar muito nas fotos. E aí eu estava falando exatamente sobre uma frase que está na contracapa do livro, que é: o equilíbrio é um mito. Eu vejo muita gente super jovem buscando um equilíbrio entre a vida e o trabalho. E eu não acredito nisso. Porque se tu quiser ter um equilíbrio desde o dia 1, vai dar errado. São fases, fica confortável, né? E aí, dificilmente, tu vai te desenvolver o tanto que precisa. E acho que tem uma coisa muito, assim, que a gente tem sentido até de dificuldade nas novas gerações, e que na nossa vejo que era diferente, que é esse autoaprendizado e desafio. Eu não vou ficar parada esperando alguém me ensinar a fazer isso, assim. Quando tu entrou na PM Web, por exemplo, tu podia sentar na cadeira e esperar, tá, alguém me ensina o que eu tenho que fazer. A gente tinha mais esse instinto de, cara, eu preciso dar uma melhor, deixa eu ir atrás, deixa eu fazer um curso, deixa eu ir numa feira, deixa eu descobrir como é que se faz isso. E essa geração atual parece estar muito confortável de não, eu tô aqui, a empresa tem que me fazer feliz, deixa eu trabalhar aqui um pouquinho, a minha vida pessoal. Esse equilíbrio e desequilíbrio, a gente vai estar a vida inteira priorizando uma coisa ou outra, né? É o objetivo do momento. Eu não sei se a gente pode... é uma geração e ponto, mas até porque tem aquela questão da confusão das gerações a partir de agora, porque independe da faixa etária, tem mais a ver com uma questão comportamental. O que eu sinto é, ao invés de olhar e, sei lá, analisar gerações, eu prefiro falar para quem está interessado. Então, para quem está interessado, cara, se tu esperar as coisas chegarem em ti, provavelmente não vai ser o que tu quer. Então, tu tem que ir atrás para conseguir as coisas que tu quer. Só que parece simples isso. Se vocês perguntarem para 10 pessoas o que elas querem, ou para 10 empresas o que elas querem, elas não vão saber te dizer. Eu aposto que no mínimo 6 ou 7 não sabem te dizer o que querem. Para a carreira, para a vida, para o próximo ano, ou até mesmo para o final do mês. Né? As pessoas não sabem. Aí quando tu vê alguém obstinado, o cara conseguiu. Por que a gente admira tanto os atletas? Porque os atletas sabem exatamente o que eles querem ganhar. Sim. E aí, pode ver, um atleta, ele vai atrás. Tu não vê um atleta de alta performance que quer ser atleta e busca o equilíbrio entre o treinamento e a vida. Não tem, velho. Não tem vida. Isso é o trabalho. que ele vai ter depois que ele se aposentar, né? Exatamente, o por isso. O sono faz parte das horas de treino dele. É tudo uma coisa só, né? Por exemplo. Exatamente, por isso que o equilíbrio, ele se dá no filme, não na foto. Tu nunca vai ter um dia equilibrado. Até pode ter, tá? Beleza, se você gosta, tá tudo certo. Ninguém tá achando que tá errado. Agora, para tu conseguir ter uma excelência alcançada em qualquer coisa que tu for fazer, tu vai ter que te dedicar muito. E provavelmente muito mais do que tu imagina. Sim. E provavelmente tu vai, em vários momentos, pensar que, tipo, será que vale a pena? E provavelmente para muitos não vai valer. Mas é um número muito pequeno daqueles que conseguem alcançar esse... pensa na Olimpíada, tem muitas medalhas são distribuídas. Mas numa Copa do Mundo, é só um time que ganha. Todos os outros perderam. Mas todo mundo entregou a vida para estar ali. Então, pensa que o Cristiano Ronaldo, por mais que tenha sido o Cristiano Ronaldo até hoje, ele nunca levantou uma Copa do Mundo. Então, é injusto, mas ele é o Cristiano Ronaldo, porque todo dia, mesmo sendo o Cristiano Ronaldo, ele faz mais abdominal do que todos nós juntos. E você que está nos vendo também. Com certeza. Total. Não, é muito legal, assim, ouvir da tua trajetória, né? Porque, de novo, quando a gente vê onde a pessoa chegou, é muito legal saber dos bastidores e realmente tua história é super inspiradora. E falando sobre desafios, né? Todo mundo que está nos ouvindo aí, inclusive a gente fez uma pesquisa recentemente com vários gestores de e-commerce e, de fato, esse ano está sendo muito desafiador porque todo mundo a maioria, né, acabou errando, né, nas metas desse ano, enfim. Então, a gente tem uma boa parcela aí, acho que cerca de 40% das pessoas não estão
atingindo as suas metas. E falando especificamente sobre esse tema de CRM, Guto, a gente quer muito te ouvir aí, vamos debater sobre essa questão de qual é o principal papel do CRM agora, nesse momento que está tão difícil, né? A gente abriu aqui o nosso episódio falando, a gente tem que plantar hoje para colher amanhã, né? Quase uma analogia aí de renda passiva, né? Eu costumo dizer que as réguas de relacionamento começam a virar aquela renda passiva que a gente vai plantando várias, nível de manutenção até mais baixo. Tem um nível de manutenção, mas quanto mais você for plantando, mais você vai colher ali na frente. Então, como é que você está enxergando, né, o CRM nesse momento do varejo agora? O pessoal tá meio desesperado, né? Daí a gente volta a ser mais atraente. O problema é que muitas vezes o cara tá com menos capital para investir do que ele tinha quando ele tava bombando, batendo meta, vendendo absurdamente, mas quem tava lucrando não era ele. Não, e o desespero, ele é muito perigoso, né? Porque tu entra num ciclo que tu quer resolver curto o prazo. hoje, quer resolver o hoje, e acaba, no caso de CRM, muita gente acaba desgastando base, estragando relacionamentos que podiam ser bons, né? Ao invés de começar a construir. A Jéssica falou que eu sou uma boa pessoa para dar dica de restaurante. Por que que isso tem a ver? O pior momento para tu decidir aonde tu vai almoçar ou jantar é quando tu tá com muita fome. Principalmente quando tu tá viajando e tu caminha, sei lá, saiu do hotel, tomou café da manhã, caminhou, viu o museu, viu o parque, viu não sei o quê, e chegou a hora que tô com fome, quero comer qualquer coisa, e aí vai ter um pega-ratão de turista, que isso é igual em qualquer lugar do mundo. Depois que tu comer, pagar caro, não ser bom, tu vai pensar, putz... O que eu fiz? Devia ter planejado. Exatamente. Então, isso traz algumas lições para nós. E o CRM é literalmente uma delas. Vamos fazer uma análise rápida. Eu tenho uma crença que a gente usa muito lá na PM Web no Otto, que mídia gera receita e CRM gera lucro. O que significa isso? Se tu quer aumentar a quantidade de vendas que tu faz, tu vai investir para a tua marca, teu produto aparecer para mais pessoas que tu não conhece, para que as pessoas entrem em contato com o teu website, o teu aplicativo, com a tua loja. Elas vão entrar naquele processo do funil da conversão. Isso significa que de 100 pessoas que vão ser impactadas, vão comprar lá 2 ou 3, vindo por uma mídia paga. Se for incrível, né? Isso, dentro da lógica da mídia paga, significa que 97% de tudo que você gastou foi inútil. Mas a sua conta tem que ser boa o suficiente para aquilo que você vendeu consiga pagar a conta do todo. Então a gente vem com aquela maluquice lá do ROI de mídia, e aí tu vai ter um ROI. Se essa conta fosse simples, aí tu teria que ter um ROI na casa de 30 para essa conta fechar, a que eu acabei de fazer. Não existe mais ROI de 30 desde, sei lá, 2010, eu acho. Aí, o que acontece? Tu precisa fazer com que aquela venda tenha um ticket alto e tal, e aí a solução é tu acaba investindo mais para vender mais, para não sei o que e tal, e aí nesse momento, tu já não tá nem mais preocupado que o ROI recupere, ou que o ROI te dê lucro. Tu tá tentando que o ROI recupere o dinheiro gasto da mídia. E aí, tu já esqueceu que aquele produto que foi vendido precisa ter uma margem de contribuição, que essa margem de contribuição remunere todos os custos da empresa, impostos e o caramba. Então, tu tá preso e aí tu ouve o seguinte, não, mas a gente não pode perder volume de venda. Sim. Então, a solução é investir mais em mídia. Precisa de mais verba. Mais verba. E é interessante que a mesma empresa que concentra a gestão do investimento em mídia é a que analisa a performance do teu site. E tudo acontece dentro da mesma empresa. E aí tu acaba investindo mais, analisando do jeito que eles te proporcionam que seja analisado. E beleza, mérito da empresa que está fazendo isso. E ninguém se questiona. E aí tu olha para trás e tu vê que de um ano para outro tu aumentou em 200% a tua venda. Mas quando tu te reúne com o pessoal do financeiro, eles falam provavelmente uma seguinte frase. Olha, pessoal, quanto mais vocês vendem, mais vocês perdem dinheiro. Mas vocês estão gastando. E aí a galera começa a entrar em parafuso. Mas como se eu aumentei a minha venda e não aumentei o meu lucro? Parte do pressuposto que as pessoas ignoraram a criação de lucro a partir de cada venda.
porque eles estão preocupados apenas com a receita. Ah, mas é importante a gente fazer uma pausa e refletir que isso começa a partir do momento que tem um despejo de dinheiro, de capital de risco no mundo inteiro. E aí todo mundo olha para o exemplo da Amazon, que durante muitos anos não deu lucro, para que a partir de algum momento ela pudesse dar lucro. Mas, gente, lembra do que eu falei do atleta antes? Sim. Quantas Amazon foram o Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo que nunca levantaram a taça? Total. Mercados que tem o que a gente chama de winner takes all são mercados onde muita gente perdeu para que só um ganhe depois. Quando a gente olha para o e-commerce no Brasil, a gente não consegue, depois de 20 anos de e-commerce, nos olhar nós três aqui e falar o seguinte: quem ganhou essa disputa? Quem está sozinho nessa parada? Não tem. Porque tu tem, de um lado, o Mercado Livre com um volume muito grande de venda, mas o Mercado Livre, o negócio dele mais valioso é o quê? O mercado pago. Não é o e-commerce. O negócio que mais cresce deles é o quê? O mercado ads. Não Tem é o outras e-commerce. fontes ali, né? O dinheiro da compra e venda, ele é trocado de um lado para o outro e ele não gera lucro. Se você está no negócio de gerar lucro, você tem que estar bem calçado na sua estratégia de tráfego para o seu e-commerce, para a sua loja, para o seu aplicativo. Se esse tráfego não for de pessoas que já te conhecem e que tu não precise pagar por elas, você nunca vai ter lucro. Sim. Não, e aí E aí entra que entra o CRM. Exato, entra o CRM, entra estratégias de SEO, por exemplo. A gente até vai ter um episódio só para falar sobre isso também, que por muitos anos, acho que são 2 temas que foram ignorados nos tempos das vacas gordas, porque as pessoas tinham muito dinheiro para botar em mídia e às vezes não estavam tão focadas no lucro, e agora as pessoas começam a correr para isso. Eu preciso de mais venda orgânica, seja via CRM ou via SEO. E o resultado de CRM, ele não vai vir do dia para a noite, né? O Guto sabe melhor do que ninguém que esse processo de venda, até de troca de ferramenta, enfim, é um processo muito longo e trabalhoso dentro de uma empresa. Eu estava até tentando lembrar, né, como que foi a nossa primeira conversa, mas eu lembro, eu estava ali no começo, né, da carreira, assim, com CRM, e eu lembro que eu cheguei numa empresa e eles trabalhavam, assim, com uma ferramenta, não vou nem falar o nome, mas era lá de Londres, ela estava extremamente voltada para alguém de TI, né? Ela era uma era um grande disparador, né? Então ela não era friendly para alguém de marketing, enfim. Eu lembro que me marcou muito, assim, nas nossas primeiras conversas, assim, que eu olhava, assim, Salesforce, Responses, essas ferramentas, assim, eu falava, gente, isso aqui é uma Ferrari, mas tu precisa ter uma licença para poder dirigir, né? Sem você ter essa carta, não vai rolar. Vou te esse interromper. negócio, né? Eu nunca gostei desse exemplo da Ferrari. Ai, tá bom. Sabe? Por quê? Porque tu pode ter uma Ferrari na sala e continua sendo legal. Para mim, eu prefiro pensar num caminhão de... Sabe aqueles caminhões duplos? Tá, Aquilo ali não é bonito de ter na sala, certo? Não. Não, Beleza. E se tu tem um daqueles e tu não usa, é claramente o desperdício. sim. Tá, Tá só depreciando. E pra ter esse caminhão, aí sim tu precisa ter capacidade de estacionar ele. Verdade. Tu tem que ter um volume para utilizar ele. E tu tem que ter muito bem o plano que tu vai ter para otimizar essa rota. Faz sentido. E a faz Ferrari, ao longo do tempo, ela valoriza. sentido. Verdade, é verdade. O caminhão, não. Então, o que acontece? Tem gente comprando caminhão quando precisa de uma moto. É. Agora, tem muita gente com milhares de motos quando, na verdade, precisava de um caminhão. Aham. E aí, esse é um... Boa, tem eu vou muita mudar minha gente- analogia agora. E tem muita gente com caminhão se perguntando por que não tá vindo à venda, sendo que nunca parou para desenhar uma estratégia para usar o caminhão, né? Mas é que... Porque não é só comprar o caminhão que ele vai É. sair funcionando. Quer ver uma coisa que eu achei interessante? Tu falou, a ferramenta não era amigável. Tá, mas e por que tem que ser amigável? Problema complexo tem solução complexa, gente. Tu não Sim. chega no médico, quando vai, tu tem que fazer agora uma cirurgia no coração. Aí ele olha, realmente essa cirurgia não é amigável. A gente vai precisar de uma equipe aqui, um vai ter que botar anestesia, o outro vai ter que cortar, aí o outro vai operar, aí o outro vem e costura. Tudo isso tem que ser num ambiente totalmente protegido, dentro de um hospital, que é cobrado por hora. Às vezes a cirurgia tem que ser 6 horas da manhã para otimizar o tempo de todo. Gente, a vida é complexa. É. A vida não é Por isso amigável. que tem que ter pessoas que vão te ajudar a dirigir o caminhão também, né, Jun? Pra quem precisa de caminhão. Uhum. Isso. Porque nem todo mundo precisa de caminhão. Agora, se a gente coloca o CRM, pra quem tá nos ouvindo, tá entrando no e-commerce agora, chegou tarde, primeira coisa. Mas pra quem tá com o desafio de gerir um e-commerce, eu sempre falo que o gestor de e-commerce, antes de e-commerce, ele é gestor.
A gente estava falando antes aqui, tu fala, o cara é gestor de e-commerce e nem sabe o número dele de custo de aquisição de cliente e qual que é ali. o valor que o cliente gera ao longo da vida. Aí eu fico perguntando, esse meu amigo está precisando saber mais de gestão do que de e-commerce. Porque isso não tem nada a ver com e-commerce. Isso de qualquer negócio. De qualquer negócio. Eu lembro de quando eu fui lá conhecer a operação da Wine também, assim, é um nível de orquestração que é muito fantástico, assim, eu acho que é quando também tem muita junção do marketing com o time comercial, com o time de TI, enfim, eu lembro de alguns exemplos, assim, super clássicos, né, de, poxa, eu recebi 9 garrafas de R$1.200, eu não vou mandar um e-mail para a base inteira, eles pegaram, fizeram todo um penso, né, de qual é o melhor conteúdo, para quem que eu vou mandar, e sei lá, acho que eles mandaram para 12 pessoas e venderam todas as garrafas, sabe? Tipo, é um nível de sofisticação e assertividade que é lindo de ver, né? E isso serve para qualquer indústria, sabe? Só que as pessoas gastam mais dinheiro do que tempo, às vezes, nas coisas. E sobre CRM e mídia, eu acho que uma coisa que é fácil a gente pensar é o seguinte, a gente sempre quer uma solução fácil, rápida, que resolva o nosso problema independente do preço. Qual o problema? Quando a gente passa a adotar ela, o preço sempre aumenta. Então, vamos lá. Mídia no e-commerce é como o Ozempic, entendeu? Ele vai ajudar a emagrecer rápido? Vai. Há um ano atrás custava R$600 a canetinha, agora tá R$1.200. Então, o que acontece? Vai chegar um momento, vai custar 5 pau a canetinha. Só que sem a canetinha o cara não tem. O que o cara tinha que fazer? O cara tinha que mudar a alimentação, o cara tinha que fazer exercício. E a conta chega depois tem o difícil, também, né? É aí que tá. Mas a gente faz isso pra tudo. Quer ver um outro exemplo clássico pra mim? É as indústrias que estão se jogando nos marketplaces. E principalmente lojas que estão se jogando no marketplace. Lembra que eu falei de hotelaria antes? A gente tá nesse negócio há muito tempo. O PMweb tem 27 anos. Quando eu entrei lá em 2008, logo em seguida a gente passou a atender só hotéis e resorts. Hotéis, vocês vão pensar, o cara vai comprar hotel online, o cara vai na Booking. Qual o problema da Booking, da Hotels.com? O da Urb a gente não vai entrar, porque são muitos. Mas desses players que são marketplaces globais. Para a conta fechar, tem que gastar uma verba de mídia absurda. Porque o processo de recorrência de compra, tu não consegue entender qual que é o comportamento de consumo daquele cliente, porque como tu é um marketplace, tu é só um meio de compra, e é um meio de compra que está num processo que ele não domina. Então, o cara não vai tirar férias sempre no mesmo mês. É complexo, é um jogo de adivinhação. Quando tu pega o relatório para os investidores da Booking e da Expedia, que são os 2 maiores players do mundo, o que tu vê é a Booking gastando 33% de toda a sua receita em mídia e a Expedia gastando 50% de toda a sua receita em mídia. Quem é que lucra com o negócio deles? Google e Facebook, mas principalmente Google. Não é. Só que quem é que paga essa conta? É o dono do hotel que vende lá. Então, a primeira vez que o cara foi oferecer, ele estava pagando 8% de comissão. O cara pensa, porra, por 8%? O meu ROI aí tá dando 12%. Tá bom. Aí tem mercado que o cara chega a pagar 30% hoje. É a mesma coisa com o marketplace. Essa conta só fecha se o cara se comprometer em ficar com o mesmo preço forever. Ninguém faz isso. Então, tu tem que ter a capacidade de sustentar o teu negócio sem depender dos outros. Se a tua venda depende exclusivamente de mídia, o dia que acaba a tua verba de mídia, tu não vende. Simples assim. Já tem o corte do episódio, gente. É isso. Porque as pessoas... Acho que a gente falou de equilíbrio, de vida pessoal e trabalho. E eu vejo essa trajetória de marca de uma forma muito parecida. Tu tá lançando uma marca agora, tu não tem uma base. Então, tu realmente vai ter que fazer muita mídia, muitas ações de branding para tu conseguir conquistar essa base e, ao longo do tempo, ir equilibrando essa balança até o momento que tu vai ter mais vendas orgânicas, ou vai conseguir viver de vendas orgânicas sem depender tanto da mídia. Porque também não dá pra gerar essa ilusão de que, não, eu consigo viver só de base se eu não tenho uma base. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito, né? Elas fazem campanha de mídia e não fazem captação de lead. Mas aí que tá, o ponto é o seguinte. Eu quero começar. Como é que eu começo no CRM? Começa do dia 1. Da primeira venda. Vendeu pra pessoa. Anota o nome. Não precisa nem ter um e-commerce, sabe? Anota o nome, o telefone da pessoa. Quer ir adiante? Quer saber o signo? Vocês começaram falando de signo aqui. Data de aniversário. Já sabe o signo da pessoa. Pum, isso já é um enriquecimento de dado.
Super. Entendeu? Porque é um cálculo que tu faz a partir de outros dados. E tu tem a tabelinha lá do... Ó, agora eu sei o signo A de data toda a da minha primeira base. compra, né? Aniversário que você é meu cliente. Gente, isso são coisas que dá pra anotar na mão. Quando tu tem 15 milhões de clientes, não tem mão pra anotar tudo isso. Exato. Quando tu começou hoje, tu tem como... E aí tu vai te relacionar com a pessoa, tu vai mandar um obrigado. Foi importante pra nós, você ter comprado da gente. Você tem uma possibilidade de fazer um relacionamento ali mais próximo, CRM, né? antes de tecnologia, é cultura. Uhum. Tu Total. tem que desenvolver isso dentro da tua empresa. Tu tem que amar teu cliente. E aí tem um outro ponto que é o seguinte: tu tem que. E que negócio as pessoas estão? Muitas pessoas não sabem o negócio que estão. Uhum. Isso é clássico. Tem uma historinha de mundo de negócio que o cara estava entrevistando o cara para ser CEO da rede de cinema. E tinham 2 caras no final. E ele perguntou: tá, se você tivesse que resumir em que negócio vocês estão. Aí o cara encheu o coração, cheio de propósito, cheio de criatividade. Falou: a gente tá no negócio de ter as pessoas, de fazer elas sonharem, chorarem, se emocionarem e terem momentos incríveis na vida delas. Aí o cara tava contratando ali, olhou e falou: pô, legal. E você acha que vocês estão... Então, a gente tá em qual negócio? A gente tá no negócio de aluguel de cadeira. O aluguel de cadeira foi contratado. Porque no fim do dia, o negócio dos caras é aluguel de cadeira. Ponto. Ele tem que conseguir usar a emoção, a criação e tal, para aumentar o valor que ele vai alugar a cadeira. Aham. Ele vai usar a receita auxiliar, que é o cross-sell, que vai ser a pipoca, não sei o que, para aumentar a rentabilidade durante o aluguel de cadeira. Mas se o cara esquece que ele tá no aluguel de cadeira, de manhã ele vai fazer o quê se ninguém tá indo no cinema? É. Ele não vai criar alternativas, ele não vai ir adiante. Então, qual negócio que tá o varejo? Essencialmente, o negócio de criar clientes. Uhum. O que é criar cliente? É trazer o cara por um canal, que seja uma mídia paga, um SEO, um ponto comercial, um quiosque, uma feira, qualquer coisa, para que ele entre em contato com a tua marca. E a partir daí, tu consiga convencer ele a comprar de ti pela primeira vez e depois a comprar de ti de novo. Se tu fez isso, tu tá no negócio certo de varejo, que é criar cliente. Se tu não estiver criando cliente, desculpa, tu tá no negócio errado. E por que tu acha, Guto, que tanta gente ainda não dá a devida atenção? A gente tem uma teoria, mas por que tu acha que as pessoas não dão uma devida atenção para essas métricas? Porque nós, como consultoria, ainda chegamos em muitas pessoas que se surpreendem quando a gente faz análise da base e fala: olha, teu cliente está comprando uma vez e meia, né, todo o histórico de vida. Por que tu acha que isso ainda não é tão priorizado e enraizado no dia a dia das operações? Acho que é porque a gente não consegue atender tanta gente ao mesmo tempo. Senão, se a gente atendesse... A gente enraizava. Os clientes da PMweb sabem isso aí. O do Otto também. Agora, mas vamos lá. Qual que é o motivo que eu acho que isso pode estar acontecendo? É porque a indústria do CRM ela acaba sendo menos sexy do que a indústria da mídia. Então, quando tu pensa os canais de mídia, eles sempre têm muito dinheiro pelo volume de dinheiro que é colocado, e isso faz com que eles sejam extremamente encantadores e charmosos. Mas é interessante que a maior parte deles quebrou e sumiu do mercado. Sobraram hoje pouquíssimos players nacionais no negócio da mídia externa, está altamente concentrada com empresas muito boas, como é o caso, tem um que eu admiro muito, que é a Eletromídia, faz um trabalho fenomenal. Tu tem a Globo no Brasil, que é líder absoluta de mercado, mas o negócio está concentrado em players internacionais. Então, hoje é Google, Facebook, tu tem um crescimento muito grande do TikTok, pelo que está acontecendo, tanto que há uma briga lá, abraçada lá nos Estados Unidos, que está lendo notícia, uma hora um estado quer proibir, aí o outro quer proibir, aí o outro quer proibir, mas daí os caras, tá, mas se nós proibir aqui, será que eles não vão querer proibir a gente na China? Uma disputa interessante para quem gosta de relações internacionais, ficar observando o que está acontecendo lá. Na paralela, o retail media crescendo absurdamente e a Amazon se estabelecendo como o terceiro maior player do mundo. Então, tem uma Amazon que fez 40 bilhões de dólares em mídia ano passado e essa tendência vindo muito grande para o Brasil. A gente está muito próximo de ver o Mercado Livre como o terceiro player de mídia do Brasil e hoje eu vejo eles concorrendo provavelmente mais 2 a 3 anos em tamanho com a Rede Globo. Sim. No negócio da Rede Globo, que é vender mídia. Não, e também eu acho que tem um fator, assim, que para você conseguir ter acesso a essas métricas,
dá um baita trabalho, principalmente, assim, eu acho que inicial, eu lembro muito... Tem uma análise, assim, que eu acho que é muito subestimada em várias empresas, que é a análise de cohort, por exemplo. De entender como é que tá a qualidade dessa base que a gente está trazendo para dentro. E aí, sim, dá um trabalho de ir lá, ficar marcando qual que foi o source do cadastro. E aí até gera umas conversas meio desconfortáveis, sabe? Porque aí você chega pro time de mídia e fala, olha, você me trouxe aqui um monte de lead, porque eles estão super felizes, né? Batendo a meta, trouxe o volume. E aí é que nem aquela música do Henrique e Juliano, sabe? E aí que mora o perigo, e aí que eu caio lindo, e aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo, sabe? Que aí você paga baratinho no lead, bateu a meta, mas tá uma porcaria. A gente não consegue rentabilizar aquela base, né? Que nem safra de vinho também, né? A gente consegue analisar como é que tá a safra de cada base. E, de novo, dá trabalho. Se você não fez isso lá na hora que você captou o lead e organizou isso no database para poder depois analisar muito bonitinho como é que tá a recorrência da sua base, ninguém vai olhar, né? Então, acho que, de novo, as pessoas também estão sempre olhando para aquelas métricas que são mais rápidas, não tão profundas assim, né? É isso aí. E também a gente pode avaliar que é o seguinte, dinheiro não é um recurso escasso. Dinheiro é um recurso abundante. Inteligência, trabalho é um recurso escasso. Tá Então, super difícil, é né? mais fácil levantar dinheiro do que achar gente inteligente para fazer esse tipo de desafio. Então, o cara acaba indo pro que é mais fácil. É. E vamos lá, vamos ser honestos. Dá trabalho, sabe? Viver dá trabalho. E dar lucro também dá trabalho. Quantas empresas a gente viu que investiram milhões e milhões em mídia e não existem mais? É. Quantas empresas a gente viu que esperavam que o cliente em algum momento fosse se apaixonar por elas e não existem mais? A gente viu, acho que foi ontem, o Marcelo, meu amigo lá da OnFly, me mandou mensagem falando que a Rocket Internet estava diminuindo o tamanho da operação dela na América Latina. Pô, olha a quantidade de investimento que a Rocket Internet fez no Brasil, né? A maior parte das empresas não existem mais. É. Tem alguns casos muito legais, estão aí, ClickBuzz e tal. Mas, velho, não dá certo só quem ganha dinheiro é o Google e o Facebook. Sim, é muito complicado, né? E falando sobre um pouco de inteligência artificial, Guto, como é que você enxerga essa intersecção com o CRM? Claro que, assim, tem gente, né, usando o ChatGPT para pensar em pautas, coisas diferentes, a própria automação ajuda, mas como é que você está enxergando para a questão, talvez, mais de previsibilidade de comportamento, pensando bem no futuro ou das novas tecnologias que estão surgindo aí? Bom, eu tenho uma visão dupla sobre esse assunto. Por um lado, eu acho que muitas empresas vão tirar muito proveito, porque é uma tendência que ela é realmente transformadora. Tudo que a gente vem experimentando, a gente vê que vai dar uma velocidade e uma capacidade totalmente diferente para quem está operando nesse mundo do CRM. Então, eu vejo que empresas estão muito bem posicionadas para trabalhar com isso. Vejo o Google Cloud Platform, que é um parceiro interessante, o Amazon Web Services, são parceiros que provavelmente... Isso aí em 2017, eu estava numa palestra, num evento, e o cara falou assim, a gente vai ter a inteligência artificial sendo cobrada por chamado. E eu pensei, mas como isso aí? Eu não consegui entender, levou 6 anos para eu entender. Agora está mais claro como é que a gente vai fazer isso. Então, esse request para a gente conseguir utilizar isso e todo esse processo, porque essa inteligência artificial, ela parte a partir dessa questão do aprendizado das máquinas, né? Então, tudo isso vai ser transformador e vai ser incrível. Mas, honestamente, tu quer a minha opinião? Eu vou te dar. Quero a opinião sincera. Do que adianta tu estar preocupado com a tendência se tu não resolveu a pendência? Vá. Então, assim, cara, o cara tem um e-commerce, o cara não manda e-mail de carrinho abandonado, o cara quer falar de inteligência artificial, por favor. O básico não está sendo feito, volta né? pro início da fila e, sabe? Sim. Não, teve um exemplo muito bom que a gente ouviu numa palestra de um nadador, enfim, pra gente trazer pra cá, né, que até acho que um dos nossos convidados comentou também, que às vezes tu tá nadando, se tu olhar pro lado porque a galera tá fazendo e pra todas as tendências, tu vai chegar atrás de quem tava olhando pra frente. Às vezes tu precisa, assim, fez o teu planejamento, entendeu? Não é que tu vai te alienar e não vai olhar pra nada, mas às vezes tu precisa focar e resolver a casa primeiro, porque se tu parar pra fazer cada coisa que é tendência,
tu não chega também, né? Gustavo Borges. Olha pra... Vamos olhar pro que é importante. Qual que é o negócio que a gente falou que tá o varejo? É fidelizar cliente, fazer com que o cara compre de novo. Se o cara tá preocupado com inteligência artificial, ele tá no negócio errado. Ele tem que estar no negócio de, sei lá, de trabalhar na OpenAI para desenvolver o ChatGPT, se é isso que o cara gosta. Uhum. Agora, se a conversa for como é que eu uso ferramentas novas de tecnologia, como a inteligência artificial, para aumentar a recorrência dos meus clientes e para deixar os meus clientes mais satisfeitos, esse cara tá preocupado com a coisa certa. Uhum. Sim. Mas no fim do dia o cara quer saber como é que eu posso fazer um case legal de inteligência artificial para a gente ter um buzz aí. Uhum. Cara... Não, e às vezes voltar uma... pro negócio, né? É uma análise... A inteligência artificial, acho que ela vem para facilitar coisas que a gente, de alguma forma, até já podia fazer antes, né? Não, A a inteligência artificial vem para gerar remuneração pelo investimento das empresas que investiram nas empresas que estão atuando em inteligência artificial. É para isso que a inteligência artificial vai ser usada. A Microsoft foi lá e botou 10 bilhões de dólares em investimento na OpenAI. Para que a inteligência artificial vem? Para remunerar o investimento da Microsoft. É para isso, gente. Não vão se enganar. Ah, vai facilitar a nossa vida. O smartphone facilita a nossa vida ou ele tornou a nossa vida um inferno? O smartphone, ele faz com que as crianças se desenvolvam mais ou se desenvolvam menos? Ah, não, mas ele facilita muito a nossa vida. Então por que os caras querem banir o TikTok dos Estados Unidos? Gente, o smartphone vem para remunerar o investimento das empresas e investidores que colocaram dinheiro para massificar o consumo de smartphone. Agora, se a gente vai fazer do uso do smartphone algo que vai gerar mais receita para nós, ou vai facilitar a nossa vida, é a maneira como a gente usa uma ferramenta. O cara lá, o Santos Dumont, ele criou o avião para quê? Cheio de propósito de criar o avião. Os caras usaram o avião para quê? Para tacar bomba no outro. Então, assim, nem sempre a gente pode acreditar de forma pura que isso vem para facilitar a nossa vida. Não, gente. Não vem. Não. A gente pode usar isso para facilitar a nossa vida. Mas se a gente não está usando uma tecnologia que tem 30, 40 anos para facilitar a nossa vida, por que será Deus que a gente vai usar algo que nem sabemos como é que existe? Não tem maturidade. Porque a galera falou a mesma coisa do metaverso. Uhum. A gente vai usar o metaverso para facilitar a nossa vida. Como? Bom, mas esse é exatamente meu ponto. Porque antes de tudo isso existir, o que a gente tinha? A gente contratava um estatístico, botava no time, baixava a cabeça, estudava muito, e tu tinha uma análise preditiva de que o cara que comprou 3 sapatos pretos, a tendência é que ele continue comprando sapatos pretos, logo tu pode organizar uma régua de comunicação para falar com ele sobre preto. Tu não precisava de AI para isso, né? Vanessa, quem fez isso vai tirar proveito da inteligência artificial. Exato. É que é a habilidade de fazer as perguntas certas, Exato. né? Ele Mas sabe o que quem ele quer fez tirar lá isso? de dentro. Total. Quem fez isso? A gente está falando desses desafios que vocês vêm enfrentando e da média do que a nossa indústria faz. É com esse tipo de preocupação ou não? É esses caras que estão realmente comprometidos. Ah, mas a Amazon... A galera, todo mundo fala da Amazon, da Amazon, da Amazon. Cara, a proposição da Amazon é muito clara. A gente vai arranjar o dinheiro mais barato do mundo para conseguir fazer com que o nosso cliente seja super bem atendido e ele queira comprar tudo da gente. Ah, mas eles são uma referência em computação na nuvem, logística, não sei o quê. Tá, mas eles não é esse o objetivo deles. Eles não estão lá dizendo o seguinte: nós vamos ser a empresa número 1 no uso de tecnologias novas para... Não. Eles querem ser a melhor empresa para o cliente deles. Por causa disso, eles vão dispor do que for mais importante. Mas eles não vão deixar de usar o que já está aqui sobre a mesa. E isso, às vezes, a gente não se dá conta. São coisas muito simples. Sim. Mas a gente não se dá conta. Uhum. Então, por que tu usou o exemplo da Wine? Por que a Wine quer vender vinho e mandar o vinho certo pro cara? Porque o cara que tá comprando uma garrafa de R$1.200 de vinho, quando a empresa manda um vinho de R$29,90 para ele olha pro cara e fala: não compro mais desses caras. Nunca mais. Porque eu já não tomo esse tipo de bebida porque ela não tá de acordo com o que eu gosto. Uhum. Então, tu desperdiça um potencial de cliente. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão preocupados com o cliente deles. Com o que é importante pro cliente deles. Uhum. E aí vocês, com a experiência que vocês têm, vocês realmente acham que quando a gente senta para discutir uma estratégia de CRM,
na maior parte das empresas, o cara tá realmente comprometido em se relacionar da melhor maneira com o cliente? Infelizmente, não. Não. Pois é. Então, é por isso que você que está nos ouvindo tem uma excelente oportunidade de trabalhar nessa área. Porque a gente vai evoluir muito ainda. Uhum. Ainda Porque tem. com a situação econômica que a gente criou e com a aceleração causada pela pandemia, que fez com que o digital precisasse crescer de forma muito rápida no espaço curto de tempo, a gente acabou utilizando apenas atalhos e não construindo os caminhos pelos quais a gente deve percorrer. E uma empresa montada de atalho, uma hora se perde. Uhum. Uma empresa que conseguiu construir caminhos e percorrer ele, mesmo que às vezes de forma lenta, mas que Consistente, é né? consistente e preocupada com o objetivo real do negócio, ela vai ter uma maior longevidade. Se você está começando uma empresa agora, preocupe-se com o que é realmente importante, que é a sua equipe e o seu cliente. Ah, mas eu não tenho... Ah, bom, então se preocupe em levantar dinheiro para sua empresa também, que são as 3 principais preocupações de um fundador de empresa. Então você tem que conseguir ter dinheiro para conseguir ter as pessoas que vão atender seus clientes. Uhum. Perfeito. É isso aí. E vamos falar sobre Otto. Acho que agora tu deu a deixa perfeita aí de se preocupar com esse ciclo todo, né? Porque o Otto hoje, para quem não conhece, eu vou explicar e aí tu me corrige. Por favor. Ele facilita essa conexão da ponta, né? De quem tá na ponta lá do vendedor, de fato, da loja física, com toda a estratégia e o relacionamento que é criado com esse cliente. Então, ele facilita essa ponte de fazer o próprio vendedor como astro, digamos assim, daquele relacionamento, se conectar com os clientes da forma correta. E o Otto vem muito com essa questão de embarcar todo mundo da empresa na transformação digital, né? Que até é uma expressão que a gente não gosta tanto, a gente gosta muito de evolução digital, que o relacionamento do vendedor com o cliente, ele já existe, né? Ou deveria existir há muitos anos, e agora a gente tem mais formas de alimentar esse relacionamento no momento que a gente conhece melhor o cliente. E olhando para o Otto, a gente vê que tem um mar de oportunidades ainda desse time da ponta conseguir enxergar isso como um benefício real, né? Como a gente estava falando antes de gravar. Como que a gente muda essa percepção, assim, de conseguir convencer o varejo que as ferramentas, elas vêm para amplificar o potencial que eles têm de fazer receita e de fazer relacionamento e de fidelizar, e não enxergar isso como mais uma atividade que tem que estar lá todo dia, que a gerente tem que cobrar, que os funcionários façam, enfim. Nada do que a gente falar de discurso bonito é mais eficaz do que fazer com que as pessoas que usam venderem mais. Então, assim, para que o Otto foi criado? De forma bem simples. A gente estava desenvolvendo ferramentas de tecnologia para melhorar a análise e o aprofundamento de todos os dados que nós já tínhamos dos nossos clientes para conseguir evoluir. E aí uma visão mais pessoal. Lembra que eu falei que eu comecei como vendedor de loja? Uhum. Passou 20 anos, eu passei na frente da loja e eu me dei conta que a única coisa que tinha mudado de tecnologia em 20 anos para o vendedor de loja é a maquininha do cartão. A gente usava bastante máquina de preencher cheque. Se você não Nossa. sabe o que é uma máquina que preenche cheque e você não sabe o que é o cheque, você está no podcast correto. Se você nunca teve Você vai medo de aprender preencher um bastante. cheque errado, porque eu já tive muito, gente. Exatamente. Então, 20 anos passou e era só isso que tinha mudado. Só que quando tu olha para o lado do e-commerce e do digital, tu tem toda a tecnologia possível e disponível. Então, a gente está no Huawei aí agora da inteligência artificial, mas a gente já usava ferramentas de aprendizado de máquina, preditivas e outras que envolviam a inteligência artificial há muito tempo para tomar decisões automáticas na hora que o cara está no online. E o vendedor não tinha nada na loja. E aí a gente acabou criando assim, um abismo entre o quanto de tecnologia tem nos canais digitais e o quanto de tecnologia tem na loja. Só tem um problema. O cliente continua querendo comprar da loja. Uhum. Quando tu olha para qualquer perspectiva de crescimento futuro de venda no digital e venda na loja física, tu descobre que as perspectivas mais otimistas, que são da Forrester, uma consultoria de varejo de tecnologia que fica nos Estados Unidos e na Europa, ela tem a previsão que em 2027, então em 4 anos para frente, o e-commerce e a venda transacionada por canais digitais, onde entra aplicativo e tal, todas essas coisas, vai representar no máximo 30% de tudo que é vendido no mercado americano. Se tu olha com o número de 2021, que é 21%, tu pode olhar e pensar o seguinte, nossa, a gente ainda vai crescer quase 50%. Então vamos investir porque tem um mercado crescente. Beleza.
se tu olha com uma perspectiva de mais longo prazo, tu te dá conta que, mesmo que cresça 50%, a gente vai permanecer tendo 70% ou mais do varejo dentro das lojas. Por quê? Porque as pessoas gostam de loja. As pessoas gostam de loja. Por onde eu viajo, eu vejo as pessoas nas lojas. Experiências incríveis nas lojas. E o ser humano, ele interage com outro ser humano. Eu venho refletindo e falando quando eu sou convidado para palestras, alguma coisa do gênero, o seguinte, eu já encontrei robô que vende. Mas eu ainda não encontrei robô que compra. Então, enquanto a pessoa que comprar for um ser humano, a gente precisa ter a capacidade de como o ser humano interagir com outro ser humano, que é uma coisa óbvia, mas que ela precisa ser praticada. Então, beleza. Diante do que eu já sei, que seres humanos interagem com outros seres humanos, que a capacidade de empatia, para usar um termo que é bastante utilizado, ela é uma característica humana e não tecnológica, né? Tenta reclamar para Alexa, ela vai dizer, não entendi o que tu tá falando, né? Beleza. O ponto aqui é como que eu coloco o ser humano com mais ferramentas para interagir com outros seres humanos para executar o seu próprio trabalho. E aí, tudo fica mais simples. Qual que é o negócio do Otto? Pegar as cadeias de varejo, que tem várias lojas, olhar para aquelas pessoas que literalmente vestem a camisa do varejo, vestem a camisa da empresa, e dar a elas instrumentos para que elas consigam aumentar a sua capacidade de venda e explorá-la a pleno potencial no período que elas foram contratadas para vender. Então, o cara é contratado como vendedor. Ele vai trabalhar lá 8 horas por dia. Só que ele fica, em média, 40% do tempo sem fazer nada. E tu acha que o vendedor gosta de não fazer nada? Eu, como vendedor de loja, posso afirmar, é um inferno. O tempo não passa, né? É um horror. É um horror, porque além de tu não poder fazer nada, porque tu não pode ficar lendo, tu tem que estar preparado e para uma guerra que não acontece. Sim. E aí, quando a gente coloca um instrumento que permite que aquele vendedor interaja por um canal que é o sistema operacional do nosso país, que é o WhatsApp, ou que ele vai ligar, o cara pode usar o canal que quiser, mas a maioria usa o WhatsApp. Interagir com pessoas que ele já conhece, ou que ele vai vir a conhecer, porque são clientes dele, ou serão clientes dele, com um diálogo que tem o contexto de acordo com o histórico de compras e comportamento digital daquele cliente, a gente dá sentido ao trabalho daquela pessoa, a gente dá capacidade para que ela compre mais, e ela vai aderir àquela plataforma não porque alguém treinou ela ou porque alguém disse que ela tem que aderir. Ela vai aderir àquela plataforma porque ela funciona. Porque nenhum de nós foi treinado para utilizar o WhatsApp. Não precisa, né? Por quê? Porque ele vai lá e funciona. O Otto é da mesma forma. O vendedor começa... A gente tem um case quando a gente lançou na Labs. A gente foi fazer uma live e aí, no meio da pandemia, a gente vai anunciar o uso do Otto. E a gente mandou 1 hora antes o login e senha para os vendedores. Entre a gente mandar o login e senha, uma vendedora de uma loja recebeu, abriu o aplicativo do Otto e viu que um cliente dela tinha olhado no site um freezer vertical e não tinha concluído a compra. Aquele cliente tinha crédito pré-aprovado com eles num valor superior ao valor do freezer. Ela conhecia o cliente, porque muita loja de interior tem um nível de conhecimento das pessoas de se conhecer mesmo. Ela ligou pro cliente e falou, tudo bom, meu querido? Vi que tu estava olhando aqui o freezer. Quer que eu mande te entregar aí? Quando chegar aí, tu assina o carnê. Vai ficar tantas vezes de tanto. Aí ele, eu quero, manda aí. Olha só. A gente não tinha lançado e a pessoa tinha feito uma venda, porque tu não precisa explicar para ela que uma oportunidade de venda para um cliente que está ali, que ela começa e entra em contato, precisa ser executada. É natural. Ela enxerga valor naquilo que ela tá fazendo já gente, rapidamente. E isso é Omni, né? Pronto, a gente acabou de responder o que a gente fica o tempo todo falando, aquele Omni, né? Parece que o Omni é uma pessoa, o Omni, é o time do Omni. Isso é Omni. Ela tem a informação do que aconteceu em outro lugar, ela consegue interagir, independente de canal ou plataforma, e simplesmente atender o cliente com o que ele precisava. A gente teve um case com a Beagle, que é muito legal, que eles fizeram, dentro do Otto, tem a possibilidade de criar o teu próprio cashback. Então, tu não precisa usar uma solução de cashback terceira, tu usa o teu mesmo. E eles criaram o Cash Beagle. E aí, eles fizeram uma ação para potencializar a venda dos mesmos clientes
numa estratégia de não só dar desconto, mas acabar criando um motivo de recorrência. E eles fizeram uma venda super além do que era o objetivo. Inclusive, a Camila Bauer, lá da Beagle, teve comigo no Gramado Summit. Ela teve comigo num evento que a gente fez da VTEX também. Meu amigo Eric nos convidou lá em Camboriú. E foi muito legal ver o case, porque é uma empresa que abraçou o CRM, que entendeu o que a gente se propõe, que fez com que os clientes comprassem, o time interno comprasse a ideia a partir dessa mudança de cultura e se preocupa hoje em criar clientes. Então, o que o Otto CRM faz? Ele dá uma ferramenta para que as pessoas da loja consigam utilizar todos os dados que a empresa tem para vender mais. Ponto. Então, se você tem loja física e você não tem hoje o Otto CRM, você está vendendo menos do que se você tivesse. Tem clientes nossos que chegam a vender 30 vezes mais para clientes que foram impactados pelo Otto do que eles vendem no e-commerce. Por quê? Porque é isso mesmo. As pessoas compram mais na loja física. A gente tem um problema no e-commerce que isso é muito difícil de resolver, que é o seguinte: o e-commerce sempre puxa o preço para baixo. Por quê? Porque a capacidade de comparação de preço ela é muito rápida. Então, sei lá, eu vou comprar uma camiseta preta, que nem eu estou vestindo aqui da Aramis, que é a nossa cliente. Aí eu quero comprar uma camiseta preta de malha. Eu boto no mecanismo de busca, ele vai vir trocentos alternativas para mim e eu posso regular por preço versus qualidade e eu tendo a sempre encontrar um preço mais baixo. Então, eu não estou agregando valor. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala uma expressão que é pegou preço. A gente tira preço. A gente não pega preço quando a gente faz esse comportamento. Porque ele é muito fácil de comparar. Agora, criar valor, eu consigo criar através de uma interação na loja. O cara vai lá, pá, tem essa camisa aqui. Tá, mas essa camisa ela é feita assim, assim, assim. Ela tem esse diferencial, ela vai vestir bem em ti, não sei o que e tal. Eu vi aqui que você já comprou tal coisa, essa aqui vai ficar perfeita pra você. E eu crio o valor, porque nem toda camisa preta é igual. Se a gente acreditar que toda camisa preta é igual, a gente tá na indústria errada. Muito se fala, assim, sobre a cultura de encantamento, né? Todo mundo acha lindo e maravilhoso, mas realmente você empoderar o vendedor de informações é um baita passo para você conseguir começar a ter essa cultura de encantamento. Porque se ele não tiver empoderado e com autonomia também é outra palavra, né? Para entregar encantamento. Sabendo, poxa, olha, o Guto aqui já é um cara super VIP na base. Então, eu vou oferecer, ou se você... Acho que você já sempre conta, né? Algumas histórias que se você passa por um problema, mas o vendedor mega te atendeu e resolveu aquilo, você vai contar para 1000 pessoas, né? Que você foi super bem atendido. E aí, por quê? Porque o cara tem informação na palma da mão para poder te oferecer essa experiência inesquecível, né? Menos que isso, até. O cara não precisa nem ter o Otto. Mas se ele der autonomia, já funciona. Sabe, é interessante tu usar o termo encantamento. Existe uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que tem na entrada da empresa uma pedra, que é a pedra fundamental da construção do escritório, e diz exatamente assim na pedra, que as paredes desse prédio ecoem encantamento, que é a Lojas Renner, que tem as suas histórias de encantamento, que criou uma cultura de décadas baseada em encantar o seu cliente. Foi justamente a Lojas Renner a primeira a utilizar o Otto. Foi o nosso primeiro cliente com o Otto. A gente começou na Yukon, time maravilhoso lá da Yukon. E hoje toda a Renner usa, mas é uma questão cultural. Não foi a gente que fez a Renner usar o Otto antes de todo mundo. Foi a cultura da Renner de encantamento que fez com que ela estivesse procurando algo que o Otto entregaria para ela. Então, eu não posso me apropriar de um mérito que é das empresas que realmente se importam com o cliente. Sim. O que a gente faz apenas é criar ferramentas, tecnologias no Otto, ou metodologias e serviços na PM Web que façam com que as empresas que realmente se importam com o cliente consigam fazer isso de uma forma escalável, organizada e fazendo com que mais pessoas consigam fazer isso do que apenas uma ou outra. Então, primeiro, a empresa tem que se preocupar com isso. Primeiro, a empresa tem que achar que o cliente é importante e que cliente não é quem compra uma vez, cliente é quem vai comprar da gente várias vezes. As empresas que têm esse nível de maturidade, elas encontram fornecedores que conseguem construir serviços e tecnologia para isso. Mas assim,
se a empresa não está preocupada com isso, e a gente poderia contar vários exemplos aqui de empresas com as quais a gente interagiu, eu, nos últimos 15, 20 anos, 15 anos na PM Web, mas vocês também, com a trajetória de vocês, que vocês realmente sabem que aquela empresa não estava preocupada com o cliente. O cara estava preocupado com o número. E quem está preocupado com o número vai investir mais em mídia, vai aumentar a receita e não vai gerar lucro. Sim, É isso. total. Ai, indo agora, depois de todo esse pensamento, gente, faça uma reflexão aí em casa de como que tá esse tema aí dentro da tua empresa. Mas vamos falar de uma outra esfera agora, né? Um pouco pessoal, mas que no teu caso eu tenho certeza, né, que se mescla muito com o mundo de negócios. Tem uma característica sua que você realmente... A gente falou brincando aqui das viagens e tudo mais, mas é real, assim. Isso a gente vê que é genuíno. Você é uma pessoa... A gente estava aqui até antes de começar a gravar o podcast, tomando uma bronca, né? Que a gente não tá ali tão presente nos eventos, mas é uma pessoa que realmente vive a vida no 360 de forma muito intensa, né? De estar em vários eventos, mas não só eventos corporativos, mas... Tu é o cara que, gente, ele sai na Globo, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, entendeu? É esse cara que coleciona experiências. Conta um pouco pra gente como é que você acha que isso tem conexão com os negócios e o quão isso é importante até para quem tá nos ouvindo, que às vezes fica ali preso numa cadeira, esperando que, até dentro da carreira, não tô nem falando de empreendedorismo, de... sei lá, ele quer ser promovido, tá buscando uma nova vaga e ele simplesmente não sai da cadeira. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu tenho uma máxima pra mim mesmo, que é o seguinte, ó, o imperdível tu não perde. Então, o que é imperdível pra ti? O que é legal? Eu participei de uma palestra com uns amigos aqui em Porto Alegre, é um mastermind chamado Mundo é de Quem Faz. E aí, eu falei exatamente isso pra eles lá, ó, cara, imperdível tu não perde, ponto. E aí, uma das pessoas que estava lá, me mandou uma mensagem no Instagram e perguntou assim, cara, achei legal que tu aprende viajando e tal. E aí o Abílio me perguntou, pra onde tu acha que eu devo viajar pra aprender? E ele tem uma marca muito legal, aliás, fiquem de olho nessa marca, que chama Research, que é uma marca pra moda futebol, mas não é moda performance. É uma moda de lifestyle de futebol. E os atletas todos estão usando, um monte de gente tá usando. E ele vende num ticket super bom, assim, posicionou muito bem, então ele tem qualidade, ele tem capacidade de ter um produto de alta qualidade e tal. E aí eu falei pra ele, cara, olha, de forma bem prática, ano que vem tem Olimpíadas. Tu tem que estar em Paris. E aí, isso é um exercício interessante. Se tu não tem um problema, tu não tem uma solução. Então, quais são os problemas que eu tenho? Ah, beleza, quero ir pra Olimpíada. Aí tu bota lista aqui. Não tô falando de dinheiro, tô falando de problema. Como é que eu chego na Olimpíada? No menor custo possível. Quanto de dinheiro eu tenho? 0. Bom, beleza, vamos achar se tem alguém sorteando pra ir pra Olimpíada. Tu já tem mais chance do que antes, quando tu não tinha o problema. Participando do sorteio. Exatamente. A partir disso, tu começa a construir os meios pra chegar lá. Eu falei, depois, eu ainda dei uma sequência pra Billy, ó. Olimpíada em 24, que é Paris, que vai ser um evento extremamente diferente, porque o mundo vem refletindo sobre a construção de grandes estruturas que são usadas apenas uma vez na Olimpíada. Então, Paris resolveu usar isso para criar o seu conceito de cidade de 15 minutos, que tu consegue fazer qualquer coisa em 15 minutos, diminuindo a necessidade do tempo que as pessoas passam no transporte público, que é um outro problema das megalópolis, cidades com, sei lá, muitos milhões de habitantes, e eles vão fazer várias estruturas temporárias que vão utilizar dos cartões postais para fazer a propaganda que Paris que seja feita de Paris. Então, por exemplo, o vôlei de praia vai ser embaixo da Torre Eiffel. Então, tu imagina, na hora que estiver acontecendo a Olimpíada, um monte de gente vai estar em casa pensando, nossa, Preciso lá. eu devia muito ter ido. Beleza, é o planejamento. Tem que pensar agora, falta 1 ano ainda. Dá pra ficar lá perto de Paris, pega um trem na hora e vai. Dá um jeito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Beleza, dá um jeito. Talvez, vamos dar o fim de semana pra pessoa se planejar. Segunda-feira ela vai pensar o seguinte, preciso achar uma fonte extra de renda que vai conseguir pra mim, em 10 meses, levantar esse dinheiro aqui, que é o dinheiro que eu preciso pra fazer isso.
E aí o cara dá um jeito. O cara dá um jeito. Ah, Augusto, mas tá falando uma fatia pequena da população. Talvez. Mas talvez o sonho do cara não é ir pra Olimpíada. O sonho do cara é ir pro Gramado Summit. O sonho do cara é estar no Fórum E-Commerce Brasil. Ou o sonho do cara é ir na Fórmula 1. Uhum. Não sei. A primeira pessoa tem que saber o que ela quer. Uhum. Uma vez que ela sabe o que ela quer, ela vai atrás. Vai atrás. Então, eu tenho esse conceito de o imperdível não perde. Então, quando aparecem umas paradas, a minha esposa é muito parceira. Eu lembro de uma vez que veio da Olimpíada do Rio de Janeiro, um amigo meu não ia ir, botou no Facebook. Ah, não vou poder ir. Tenho esses ingressos. Eu fui na hora, falei, tá, eu quero. Eu deveria ter perguntado o preço? Deveria. Fui descobrir só depois. Era bem mais caro do que eu imaginava. Mas, cara, depois eu arranjo um jeito, entendeu? Trabalha mais e dá um jeito. Mas tu não perde aquela experiência. Até porque, vamos lá, isso aí eu aprendi com o Ricardo Freire, que é pra mim o cara que mais entende de viagem no Brasil. Tem o site dele é o Viagem na Viagem. Ele é uma sumidade. Quando tu tá numa mesa conversando com as pessoas e tu vai falar sobre viagens, é sempre interessante. Tu tá numa mesa e tu vai falar que tu trocou teu carro, tu é meio pedante ou pretencioso. Uhum. Então, gasta teu dinheiro aonde vai realmente te deixar mais rico. Porque viagem, experiências, restaurantes e tal, é um dinheiro que tu gasta e te deixa mais rico. Agora, muitas outras coisas que tu compra não te deixam mais rico. Isso é um aprendizado do Piangers, no podcast que ele gravou, acho, lá com o Thiago Negro. E é bem isso, sabe? O que eu faço? Compro um casaco ou compro uma viagem? Compro uma viagem, cara. O casaco vai estragar. Certamente se tu tá nessa dúvida, tu não tá passando frio. Então, o ponto aqui é fazer as coisas. Faz por ti. Faz por ti. Eu acho muito legal quando eu vejo alguém do time... Ah, cara, eu vou ir pra tal evento. A pessoa mesmo. Imediatamente eu olho pra aquilo e penso assim, pô, esse cara aqui tá realmente comprometido com ele. Se ele tá comprometido com ele, ele também tá comprometido com a gente. Porque ele não esperou nada. Ele foi lá e falou, eu quero um meio de chegar, eu quero ir aqui, não sei o quê. E sempre aparece, é o que a gente tava falando antes. Pô, sempre tem um jeito mais fácil de conseguir chegar do que o único jeito. Mas só se todo mundo souber que tu quer muito ir. Exatamente. Total. Então, isso eu acho que ajuda muito, porque gera muito aprendizado. Muito aprendizado. Eu falo a gente tá aqui falando de e-commerce. Aí a gente senta aqui, quer saber como é que é as experiências de compra, em quais lugares? Porque eu passei por tanto lugar que eu consigo te dizer. Ah, não, a nossa experiência de checkout aqui tá muito ruim. Eu falei, tá muito ruim nada, velho. Pô, tu vai pra Europa, é um inferno os checkout dos e-commerce dos caras lá, pro serviço, produto, aí vai, volta, não evolui pra usar um Apple Pay da vida, na hora do pagamento, que facilita a vida. Então, assim, não reclama tu tá reclamando demais. O negócio tá bom, o que tu tá precisando é melhorar o tráfego, não é isso aqui que tá atrapalhando. Aí tu vai olhar pra experiência de varejo, porque os Estados Unidos, Cara, para de pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 400 milhões de habitantes, 400 milhões de consumidores. A gente não consegue ter 40% da nossa população, 50% da nossa população consumidora. Então nós temos que olhar para a Indonésia, que é um país da mesma proporção do Brasil. Eu gosto de olhar muito para o Oriente Médio, que tem um varejo pulsante, que a galera compra, é impressionante. Então, assim, eu trago um aprendizado de lá totalmente diferente. Uhum. E aí a gente transforma o nosso conhecimento em mais rico. Uma coisa, o americano é rede, é tudo loja, as mesmas lojas em todos os lugares. O europeu é diferente. As redes são muito menores. Então, tu olha esse mercado hoteleiro, por exemplo, nos Estados Unidos é Marriott, é o Hilton, são poucas redes. Na Europa, é infinidade de redes, todas muito menores. Aí tu tem o ponto que aqui tu tem uma pulverização e aí uma Booking se estabelece cobrando mais, porque os players são menores, e aqui tu consegue ter as empresas se estabelecendo de uma forma mais robusta, porque elas têm mais capilaridade, logo elas vão ter programas de fidelidade que são mais facilmente percebidos pelo consumidor final. Quando tu traz isso para o varejo, tu analisa aqui, tu tem que pensar o seguinte, se tu está no mercado de alto nível de competição, onde o investimento de mídia é muito alto e é uma grande barreira de entrada, se tu não tiver uma capilaridade e que tu consiga diluir o teu investimento em mídia por mais canais de receita, tu vai perder a competição para o cara que está fazendo dessa mesma forma. Sim. Como é que tu aprende isso? Vivendo. Então, Exato. essa é a minha máxima. Então, se tu considera imperdível, dá teu jeito e vai. Muito bom, muito bom. E falando sobre
oportunidades imperdíveis, então, se você tivesse a grande oportunidade de escolher qualquer pessoa no mundo para tomar um café, essa é uma pergunta clássica que a gente sempre faz aqui, quem seria essa pessoa? Minha esposa e meu filho. Maravilhoso. Uma resposta inédita nesse podcast. Muito bom. Ai, olha, fico até emocionada. Eu Sabe, tem tomo um café vídeo- com muita gente. É verdade. Tem um É. vídeo muito legal no Instagram que mostra assim, os pais, né, são Sim, perguntados. exatamente esse vídeo que eu me Cada lembrei um na hora que quer vocês uma fizeram a coisa. pergunta. Quando perguntam pros filhos, eles só querem os pais, né? E é totalmente isso. Ai, o Guto tá pronto pra ser pai, gente. Já tá pronto. E qual que tu acha que são, assim, 3 últimas lições? Se alguém ouviu o podcast inteiro, meio trabalhando, enfim, às vezes não pegou todas as reflexões, 3 coisas que tu queria que a galera saísse daqui sabendo, assim, lembrasse quando a gente fala de CRM. 3 lições do Guto, hein? Vamos lá. Para CRM, tá bom. Então, vamos falar essencialmente uma coisa que a gente não falou, que é por onde começa o CRM. Uhum. Então, você só vai ouvir agora. Se você chegou até aqui, parabéns. Quem desistiu não vai saber essa. É. Não existe CRM se você não identifica o seu cliente. O maior gap das empresas tá em identificar o seu cliente. O cara passa pela loja e o cara não sabe quem é. E as pessoas não identificam se elas não sabem o porquê elas têm que fazer. Uhum. Eu já vi campanhas de incentivar com dinheiro ou de punir com dinheiro. E as que mais funcionam é aquelas que explicam para as pessoas o porquê que é importante. As pessoas gostam de trabalhar para algo que faça sentido. Uhum. E não apenas pela recompensa ou punição que ela vai ter. Então, identificar o cliente. Segundo, é realmente se preocupar com o relacionamento com o cliente acima de outras métricas. Se você não estiver verdadeiramente preocupado, não importa a tecnologia, futura, presente ou passada, você não vai atingir o objetivo que você quer. Você tem que se preocupar. E aí, se você é o gestor do negócio, o último responsável pela empresa, quando o pau come é não sei o que pega para resolver, você está preocupado com isso? Se você não está preocupado com isso, você tem alguém que você olha da sua equipe que você pensa o seguinte: não, beleza, eu tenho várias atribuições aqui, estou preocupado em captar dinheiro, em me relacionar com os investidores e pensar no futuro e tal, mas eu sei que essa pessoa do meu time, ela está preocupada acima de tudo com o cliente. Se você não tem essa preocupação, você não tem essa pessoa, você tem um problema que você precisa resolver. Então, identificar o cliente, se preocupar com o cliente e, por último, é saber se a gente está colocando os nossos esforços no local certo. Se você não está mensurando a quantidade de dinheiro que você está gastando para vender para a mesma pessoa, você nem sabe o tamanho do buraco. Se você tem 10 pessoas na equipe de marketing e nenhuma é responsável por CRM, você tem uma empresa que envia recursos para o Google e para o Facebook. Porque você não está preocupado com o seu cliente, você está preocupado em captar mais gente na mídia. Não se preocupe se você está com a plataforma certa, se você está com o parceiro certo. Se preocupe se você está com as pessoas certas no time. Porque são as pessoas do seu time que vão, de fato, se preocupar com o seu cliente e, no fim do dia, vão ajudar você a se identificar. Então, são essas 3 lições. Boa, muito bom. Incrível, muito bom. bom. Ai, pra gente fechar, Guto, como é que tá o teu momento? Como é que tá a tua missão agora? Você tá sempre se movimentando, né? Então, como que tá seu momento aí? Eu vou parar um pouco de me movimentar a partir do momento que nasceu meu filho. Vou acabar usando mais a tese do home office, pelo menos no início. Uhum. Mas eu acho que eu acumulei bastante viagem nesses últimos Sim. meses. Foram 11 países nos últimos 10 meses Tirou que o eu atraso visitei. antecipado. O plano era esse, né? O plano era que eu e minha esposa, a gente engravidasse e eu fosse pra Fórmula 1 em Abu Dhabi e a Copa do Mundo no Catar. E deu exatamente certo o plano, mas eu não imaginava como é que ia ser. Foi muito frio na barriga. Nos primeiros meses de gestação eu tava lá, então... eu tenho um amigo meu que fala uma coisa muito legal, que ele fala: uma coisa é tomar uma decisão, outra coisa é viver uma decisão. E viver a decisão é sempre diferente. Então, eu tô olhando muito para conseguir levar para mais varejos no Brasil o que a gente vem fazendo pelo Otto, para que mais empresas consigam. E quando eu vejo clientes nossos na Amazônia, clientes nossos em todas as regiões do Brasil conseguindo melhorar a performance que tem, e fazendo com que as pessoas que trabalham para eles tenham mais significado, eu vejo que vale muito a pena esse esforço de todo o time que está lá tocando o Otto, que é um super orgulho nosso. E na PM Web,
a gente está cada vez mais trazendo clientes de grandíssimo porte, marcas reconhecidas no mundo inteiro, que se juntam às marcas que já estão com a gente por década. Então, tem cliente nosso na PM Web que está há mais de 10 anos, vários clientes nossos estão há mais de 10 anos. Incrível. E no Let's Book, que eu acabo falando um pouco porque eu estou menos no dia a dia, são meus sócios que tocam lá, a gente está ajudando os hotéis a lucrarem mais, vendendo direto para os seus consumidores. Então, é bastante coisa. Tem todos os outros investimentos que eu fiz na pessoa física, mas eu acabo não tendo tanto tempo para me dedicar lá. É um papo aqui, um café ali, uma mentoria, mas essencialmente, se eu conseguir atingir esses 3 objetivos aí, eu já estou mais do que satisfeito. Muito incrível. E a gente quer te deixar, então, um presentinho Oba! de agradecimento pela vinda e também de parabéns. Acho que se que conecta lindo, com gente. esse Com que o você teu falou da momento. sua missão e seu momento. Olha aqui, ó. hein? É uma naninha, eu já sei, ó. Tô E tem estudando, mais, fiz tem um mais Tem um um cartãozinho especial aí. Eu vou ler aqui agora. Pode ser. Vou ler depois para o pessoal, Tá bom. pessoal ir pro próximo episódio, né? É, isso aí. A gente fez um super mimo aí, porque a gente sabe o tamanho desse momento pra vida, né? Eu sei, na verdade, a Jéssica estamos tentando. Daqui a pouco. Acho que é uma nova vivência completamente diferente também de tudo que tu já passou até aqui. Então, a gente queria muito te agradecer, deixando aí esse mimo pro Santiago. Muito obrigado por ter vindo. A tua agenda é super disputada, a gente realmente ficou muito feliz. A agência também. A agência também é muito A disputada. agência é a agenda. E foi muito bom. Obrigada. Acho que a conversa, assim, pra quem não tem CRM, pelo menos despertou uma pontinha, assim, pro Sem pessoal dúvidas. entender a importância e começar. E pra quem já trabalha com CRM, relembrar alguns pontos aí. A gente gostou muito. Obrigada mesmo, Guto. Acho que tu é um dos maiores exemplos, assim, de pessoas que eu falo. Fazer coisas boas, você colhe coisas boas. Então, obrigada mesmo por você estar aqui hoje. Obrigado, parabéns para vocês duas pelo empreendedorismo, pela coragem de, até mesmo em momentos adversos, como a gente está hoje para nossa indústria, empreenderem, levarem conhecimento acumulado de vocês, que é raro para tantas outras empresas. E uma última coisa, não existe empresa que não tem CRM. Existe empresa que não se preocupa com CRM. Porque se a empresa tem cliente, ela tem relação com ele e ela precisa fazer essa gestão. Então, assim, se você realmente não se preocupa com o seu cliente, provavelmente alguém está se preocupando com ele. Boa. E pra quem quer te encontrar, te seguir a PM Web, deixa os arrobas aí pra todo mundo. @PMWeb, @OtoCRM, @Let'sBookOficial e @GotoRocha. Vai lá que tem coisas de vinho, Copa do Mundo, restaurante e CRM. Tudo junto Boa. e misturado. Muito bem. E muito obrigado pra você que ficou com a gente até aqui. Já curte aqui o vídeo, segue o canal. A gente tá no Spotify, no YouTube, eu não sei onde é que você tá agora. E já fica atento aí ao nosso Instagram também, y2v.digital, para acompanhar os próximos episódios que estão imperdíveis. E o que é imperdível não se perde, então Muito fica bom. conectado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. valeu.